de amor. Agradecemos ao Senhor Jesus por essa graça imensa. Agradecemos a Ti, amado Espírito Santo, pelo consolo. Agradecemos por nos guiar em toda a justiça, nos guiar em toda a verdade. Seja muito bem-vindo aqui nessa noite. Receba mais uma vez a gratidão dos corações gratos aqui nessa noite. Estão, quanto aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Podeis assentar, por gentileza. Eu quero compartilhar com você parte de um pensamento que nós temos estudado à quinta-feira. E eu gostaria que você abrisse o seu coração para receber essa palavra. O título da mensagem é: O dia de hoje é o dia. O dia de hoje é o dia. Tem alguns textos que nós vamos começar a ler ali agora. João 11, 9 a 10. João 11, de 9 a 10. Pode começar a passar os textos já. Vou ler aqui no meu enquanto vão achando lá. Respondeu-lhe Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se alguém andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. João 12, 35. João 12, 35. Pode mudar lá já. João 12, 35. Vamos continuar. Disse-lhes então Jesus: Ainda por um pouco de tempo a luz está entre nós. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. João 8,12. João 8,12. O próximo. Isso, obrigado. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Pode colocar o Salmo 127 agora, por gentileza. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Aleluia. Amados, uma introdução para você que está ouvindo essa mensagem pelas redes sociais e também aqui. O dia de hoje é o dia. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que para o judeu o dia tem 12 horas. Para nós usamos aqui no Ocidente 24 horas. Nós colocamos o dia e a noite como se fosse o dia. Mas para os judeus é 12 horas. O dia é 12 horas. E Jesus está dizendo que nós deveremos trabalhar nessas 12 horas. Mas o sentido aqui é de luz, é de revelação. Pois em João 12, 35, Jesus está dizendo: andai enquanto tendes a luz. Ele está falando de trevas e luz. Ele está falando de revelação e sem revelação da palavra. E em João 8,12 ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas. Então, quando o salmista diz, no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa,
em vão trabalhos que edificam. O salmista está dizendo assim: se nós não andarmos pela luz da palavra de Deus, se nós não andarmos guiados pela palavra de Deus, e a palavra de Deus sempre vai nos guiar onde tem luz, não adianta trabalhar para edificar a casa, não adianta trabalhar para que a cidade seja guardada. O diferencial quem vai fazer é quem está edificando com você. Se eu estou edificando a minha casa com Jesus, então eu ando na luz, eu trabalho no dia, as provisões, a proteção, ela se manifesta na minha vida e na sua vida. Mas se eu não estou edificando com Cristo, não adianta fazer nada. É isso que a palavra está dizendo. Então o propósito dessa mensagem é nós, no dia que se chama hoje, nós possamos viver essa verdade, viver na revelação da palavra de Deus. Eu quero dizer para vocês que, para o judeu, depois das 18 horas da tarde, já é outro dia, ele já considera outro dia, e vou provar isso para vocês agora. Olha lá, Marcos 15, 42, Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 42, diz assim, Marcos 15, 42. É interessante colocar no telão para que você possa acompanhar, para que você possa ver aquilo que a palavra de Deus está falando. Eu vou ler aqui. Ao cair da tarde, como era o dia da preparação, então ao cair da tarde é 18 horas. Então, às 18 horas, depois das 18 horas, isto é, a véspera do sábado. Então, para o judeu, depois das 18 horas, já era considerado sábado, a véspera do sábado. E em Lucas 23, 54, diz assim: isto foi feito bem à tardinha, na sexta-feira, o dia da preparação para o sábado. Então, depois das 18 horas, olha lá, estava para começar o sábado. Então, depois das 18, eles já pensavam no outro dia. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que para o judeu, até às 18 horas, das 6 da manhã até às 18 horas é dia. Para nós, para os homens. Mas depois das 18 horas é noite. Eu gostaria que você tivesse um pouco de paciência para ir entendendo e deixar esse pensamento sendo construído dentro da sua mente e do seu espírito. Amados, observe isso. Das 18 horas da tarde até às 6 da manhã, para o homem é noite, mas para Deus é dia. Pois é neste horário em que o homem está dormindo que Deus prepara o seu dia. Das 6 da manhã até as 18 para o homem é dia, quando ele pode andar nas obras que de antemão Deus preparou para que andássemos nela. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que depois das 18, Deus já começa a preparar o nosso dia de amanhã. E nós, entendendo isso, nós vamos usar a noite para descansar naquilo que Deus está preparando para mim para outro dia. Efésios 2:10, olha o que diz a palavra: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então a palavra está dizendo que nós somos de Cristo, fomos criados em Cristo. Então o Senhor, Ele tem boas obras para mim e para você. E essas boas obras, Ele começa a preparar depois das 18. Enquanto você dorme, o Senhor já está preparando o outro dia, que será hoje também. Então isso significa que o amanhã ainda não existe. O amanhã ainda não existe. Queridos, o que essa palavra está querendo nos ensinar? Que nós precisamos viver o dia de hoje, porque amanhã também será hoje. Quando você chegar amanhã, não será amanhã, será hoje. E muitas vezes nós ficamos ansiosos pelo amanhã, mas ele ainda não chegou. Então por isso Deus fez a noite para que eu e você pudéssemos descansar.
Isso significa que se você não conseguiu resolver o seu problema até às 18 horas, meu irmão, Jesus disse, para cada dia, e o dia do judeu é 12 horas, até às 18. Se você não resolveu até às 18, vai descansar, vai dormir. Aleluia. Muitas pessoas não conseguem descansar, e aí à noite que era para repousar, ele fica matutando, fica preocupando com um dia que nem chegou, e ele nem sabe se vai chegar no outro dia. Salmo 30, versículo 5. Salmo 30, versículo 5. Olha o que diz a palavra: pois a sua ira dura só um instante. Ou seja, a ira do Senhor, Deus fica nervoso, bravo, só um instante, mas isso já passou. Mas o seu favor, que é a graça, dura a vida inteira, a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Nós já aprendemos aqui que amanhã já amanheceu. Amanhã é a manhã da ressurreição de Jesus Cristo. Então o choro tem que cessar, o choro tem que parar, porque amanhã já amanheceu, Jesus já ressuscitou. Amanhã que está falando ali é a manhã da ressurreição de Cristo, e Ele já ressuscitou, então não há razão mais para chorar. Em Malaquias capítulo 4, versículo 2, olha lá: mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Tem mais algum versículo? Só isso aí mesmo, né? Então aqui está dizendo que o sol da justiça nascerá. O sol da justiça, que é Cristo Jesus, já nasceu na ressurreição, naquela manhã da ressurreição, e Ele trouxe salvação, e Ele trouxe cura para nós. Aleluia. Jesus Cristo é o sol da justiça profetizado por Malaquias. Essa profecia dizia que quando o sol da justiça nascesse, ele traria consigo salvação, traria cura, e nós, como bezerros gordos, cevados, pularíamos e saltaríamos de alegria. Queridos, tem uma palavra que diz na Bíblia assim: este é o dia que o Senhor fez, não é o ontem e não será o amanhã, é hoje. O dia que se chama hoje é hoje que você deve se alegrar e deve regozijar. Por quê? Porque você está salvo, porque você está curado, você está liberto, tem promessas de vida abundante. Jesus Cristo já veio, Jesus Cristo já preparou, Ele consumou a obra, Ele ressuscitou. A morte não pôde prender Jesus, Jesus se libertou das garras da morte, e todos aqueles que estão em Cristo não andam em trevas. Todos aqueles que estão em Cristo estão salvos, são filhos de Deus, são perdoados e têm direito à herança para viver nesse mundo. Aleluia. Glória a Deus. Quando podemos então viver esse dia de hoje? Quando nós reconhecemos. Como que você consegue viver o hoje sem se preocupar com ontem ou com o amanhã? Você consegue quando você reconhece que Jesus Cristo já veio, que Ele já fez, que Ele consumou a obra dEle. Por causa, querido, a vinda de Jesus Cristo resolveu o problema do choro da noite. Aleluia. Está resolvido. No finalzinho dessa mensagem você vai ver que tremendo. Queridos, quando podemos então viver esse dia? Quando cremos que Jesus já veio, já fez. Quando eu penso assim, eu vivo o dia que se chama hoje. E o dia que se chama hoje é. Por causa de Jesus Cristo, a noite agora não é mais para chorar. Por causa da obra de Cristo, a noite agora é para descansar. A noite agora não é mais para ralar, e sim para dormir, para descansar. Porque a Bíblia diz que Deus dá os seus enquanto dorme. E quando você e eu acordarmos, nós só precisamos aceitar e receber aquilo que Ele já proveu. Meu irmão, Jesus Cristo ensinou nós a orarmos. Ele disse: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, não amanhã e nem ontem. Então aquilo que você precisa, aquilo que você necessita para o dia de amanhã, que será hoje, o Pai vai dar amanhã, mas amanhã será hoje. Quem está entendendo?
Então, a cada dia que se chama hoje, Deus tem uma provisão para a sua vida. Deus tem uma proteção para a sua vida. A única coisa é que você dorme, descansa e acorda dizendo assim: Pai, eu recebo toda a provisão, toda a proteção, toda a obra que o Senhor preparou para que eu andasse nela neste dia. E aí você vai dizer assim: Senhor, a quem eu posso servir hoje? Você vai se surpreender quando você fizer isso. Você, marido, vai se surpreender porque de repente o Espírito Santo vai dizer: hoje é o dia de você servir a sua esposa. Hoje é o dia de você servir o seu esposo. Hoje é o dia de você servir os seus filhos, o seu patrão, enfim. Uma pessoa diferente. Porque todos os dias o Senhor tem uma obra. Ele tem um caminho que Ele já preparou para que nós andássemos nele. Então, querido, como é que eu faço para receber isso que o Pai preparou? Eu recebo com alegria. Irmãos, eu sei que é difícil nesse tempo que nós estamos vivendo. Nem todos têm essas informações que você está tendo. Então você encontra as pessoas, elas nem sabem que o Pai fez a noite para elas descansarem. Elas nem sabem que o Pai já proveu para elas. Mas você está sabendo, e você pode anunciar para elas essa informação, essa boa notícia, essa revelação. Diga para ele que a noite do choro já encerrou. Primeiro ponto da mensagem: nada apanhamos à noite. Nada apanhamos à noite. Lucas 5, versículo 5. Lucas 5, versículo 5. Olha lá, nada apanhamos à noite. Lucas 5, versículo 5 diz assim: Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira. Percebe que ali não está falando o dia? Está falando a noite. Esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Vocês conhecem o contexto? Pedro está pescando, trabalha a noite inteira e não pega nada. Quando Pedro trabalha à noite, queridos, ele não pega nada. E essa noite não era falta de profissionalismo, porque todo pescador profissional sabe que dá peixe à noite. Mas o sentido ali está dizendo de luz e de trevas, está dizendo de palavra revelada ou sem palavra revelada. Significa que toda vez que eu trabalho sem uma palavra de Cristo, todas as vezes que eu tento edificar algo sem Cristo, eu estou na noite e não vou apanhar nada. Pedro, ele é profissional. Pedro, queridos, ele sabia onde tinha os cardumes, mas Pedro ainda não tinha uma palavra revelada, uma palavra diretiva de Jesus Cristo. Mas agora, Jesus diz para Pedro: lança-te à direita. Agora Pedro tem uma palavra de Jesus. Então, o que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, deixa eu edificar com você essa pesca. Pedro, deixa eu pescar com você. Eu libero uma palavra e nós estamos juntos agora. Sabe o que essa palavra está dizendo, irmãos? Você que é pedreiro, deixa Jesus, receba uma palavra de Jesus nessa noite e trabalhe como pedreiro, tendo Jesus edificando junto com você. Cada vez que você faz assim com a colher, meu irmão, saiba, Jesus está com você ali. Tem uma palavra, o verbo está com você ali. Você sabe que está edificando com Cristo. Nas diversas profissões, você está edificando com Cristo. Você está digitando, você está fazendo qualquer tipo de trabalho. Você sabe que Cristo está ali com você. Aleluia. A palavra revelada que sai da boca de Jesus Cristo sempre te levará a descansar à noite e receber no dia. Aleluia. A palavra revelada, ela traz alinhamento com as promessas que em Cristo Jesus já estão liberadas através do crer e do receber. Jesus falou, eu creio. Jesus falou, eu recebo. Quando isso acontece, Jesus começa a edificar com você. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer isso aqui agora. Quanto mais eu quero fazer para alcançar as promessas, mais longe elas ficam de mim. Ou seja, quanto mais eu quero fazer sem a ajuda de Cristo, sem a palavra de Cristo, as promessas se distanciam.
Mas quando eu creio, recebo e descanso nas palavras de Jesus, de maior abundância eu desfruto. Sabe o que significa isso, irmãos? Quando eu ouço o que Jesus falou, eu creio no que Ele falou, e eu descanso, ou seja, descansar aqui é confiar. Quando eu confio nessa palavra, e eu declaro essa palavra na minha vida, então eu desfruto de abundância. Por quê? Porque Jesus está trabalhando comigo, Jesus está edificando comigo, Jesus está fazendo alimento comigo, Jesus está construindo comigo, Jesus está varrendo a casa comigo, Jesus está tirando fotos comigo, Jesus está fazendo o que você faz junto com você. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Jesus está dizendo: inútil será acordar de madrugada, comer o pão de dores, porque Deus dá os seus enquanto dorme. Enquanto dorme, Deus está preparando o seu papá, vamos dizer assim. Enquanto dorme, Deus está preparando o seu êxito, a sua vitória do outro dia. Você só precisa dizer assim: eu creio. Queridos, agora olha a diferença. Agora Pedro, ele tinha uma palavra de Jesus. Ou seja, além dele ser um bom profissional, além dele ter uma empresa de pesca, agora Pedro tinha uma palavra de Jesus. Então não basta você ser profissional nesse tempo que nós estamos vivendo agora. Não basta você ter uma empresa. Não basta você saber fazer o que você faz. Você precisa de Jesus edificando com você. Agora Pedro trazia o conhecimento revelado. Que conhecimento revelado? Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, a noite é para você dormir. E já era de manhã. E agora Jesus mandou lançar as redes de manhã. E todos os pescadores sabiam que de manhã não pegava nada. Mas agora com a palavra de Jesus, significa agora tem luz. Agora quem está edificando com você é Jesus. E se Jesus falou que vai dar peixe à direita, vai dar peixe à direita. Não importa se é de manhã. Percebe que o importante, querido, não é como está o Brasil, como está a economia. O importante é se Jesus está com você edificando ou não. Então não importa o que aconteça. Se eu estiver com Jesus, vai dar peixe. Aleluia. Queridos, por isso Jesus foi com ele no barco, porque a palavra é Jesus. Entenda, Jesus não precisa se materializar aqui. Jesus é a palavra é Jesus. Se você sair daqui levando essa palavra, você está levando Jesus para o seu trabalho, você está levando Jesus para onde quer que você for. E se a palavra está com você, você tem. Meu Deus. Agora, Pedro que tinha chorado à noite. Pedro tinha chorado ou não? Você consegue imaginar a noite inteira lançando a rede? E agora, Pedro? Nada. E agora, Pedro? Nada. Meu Deus, como é que eu vou pagar as contas amanhã? Aquele cobrador já está vindo amanhã aqui. Você consegue imaginar ele chorando? Mas o choro dura. E de fato Jesus de manhã, que tinha ressuscitado, apareceu e deu essa palavra para Pedro. Agora Pedro, que tinha chorado a noite inteira, ele tem motivos para se alegrar e agradecer. Eu quero que você entenda a palavra. Olha o Salmo 118, versículo 24. Salmo 118, versículo 24. Olha lá. Este é o dia que é. Esse é o dia em que o Senhor agiu. Não está dizendo que Ele agirá. Ele agiu. Se Deus agiu a meu favor, agindo Deus, quem impedirá? Se Deus agiu a meu favor, se Deus agiu a seu favor, o que me resta? Chorar? Não, me resta se alegrar, me resta resultar no dia, porque é a vitória na certa, porque Deus agiu, e eu creio nisso. E recebo isso, e declaro isso. Como é que está o seu dia? Um dia de vitória. Como é que está o seu dia? Um dia tremendo, um dia maravilhoso. Como é que está o seu dia? Deus agiu naquela situação. Como é que está o seu dia? É a vitória na certa. Aleluia. Agora ele tinha razão de agradecer ao Senhor. Aleluia. Eu quero profetizar, você que me ouve, você que tem chorado nas redes sociais também, você que tem chorado, eu digo para você uma boa nova: o tempo do choro terminou. Jesus Cristo já ressuscitou.
Deus já agiu a seu favor, meu irmão. Creia nisso, receba o dia que o Senhor fez hoje. Não se preocupe com o que passou e nem se preocupe exageradamente com o que vai vir, porque o dia que se chama hoje, Deus agiu. Segundo ponto, a provisão de Deus na sua vida alcança os outros. Irmãos, tudo que você coloca na mão de Jesus vira pedaço. Tudo que você põe na mão de Jesus, Ele reparte. Então isso significa que Deus nunca vai dar só para você. A provisão de Deus, ela faz com que venha para você, mas também para os outros. Aleluia. Lucas 5, versículo 7, olha o que diz lá. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. Escute, irmãos, quando Jesus falou para Pedro lançar à direita, só Pedro obedeceu e foi. Só Pedro experimentou a palavra e foi. Os outros não foram, eles não creram, a fé deles não alcançaram isso. Mas escute, Deus vai prosperar você para você ajudar quem não tem fé, quem não consegue crer na palavra. Olha lá, então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem. Se eles tinham que vir, é porque eles não foram. Venham para cá, o que Jesus falou é verdade. Então Deus vai prosperar você, Deus vai trazer abundância na sua vida, e você vai chamar as pessoas, venham para cá, é verdade o que Jesus falou na palavra, é a verdade o que aquele pastor falava. O meu barco aqui está quase afundando, eu preciso repartir com você. Olha lá, para que viesse ajudá-lo, e eles vieram e encheram ambos os barcos. Se encheram ambos os barcos, se você crê na fonte que é Jesus, nunca vai faltar para você, vai encher o seu barco e o do outro. Querido, não seja assim. Porque ali, encheram ambos os barcos, a ponto de quase começar a afundar. Sabe o que é isso? Graça. O outro barco merecia? Não, mas é graça, favor imerecido. Porque há uma promessa que Deus falou para Abraão: abençoarei quem te abençoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Os cristãos na terra, eles estão aqui para ser bênção, para abençoar aonde quer que eles forem. Sempre que Deus provê, haverá provisão para ti e para os outros. Irmãos, eu tenho dito aqui, quando algo é muito bom para mim, eu preciso repartir. Às vezes eu vou no mercado e compro alguma coisa diferente lá, e quando eu vou comer, eu falo, isso aqui é muito bom para eu comer sozinho. Eu ligo para alguém, vem cá, vocês estão aí ou não? Queridos, tudo aquilo que você conquista, escute isso, tudo aquilo que você conquista pelo seu esforço, você se apega. Se você trabalhou, ralou, se esforçou para comprar esse copo, você acha que foi você que conquistou, e por você achar que conquistou, você não solta. Mas quando você crê que é Deus que te deu, você é desapegado. Pastor, você está dizendo que a gente se apega porque a gente acha que foi a gente que fez? É. Agora, como Pedro, ele sabia que era a palavra que Deus deu, então ele repartiu o peixe. Escute, tudo aquilo que você conquista pelo seu esforço, você se apega, porque foi resultado do seu trabalho, ou seja, você ralou sozinho, sem Cristo. Mas quando eu entendo que todo o resultado das coisas que tenho veio por meio da obra de Cristo, esse resultado não me prende mais, eu sou livre, eu não estou preso às coisas, eu sou livre em Cristo. Então a provisão de Deus na sua vida alcança os outros. Eu sempre digo que Deus te dá 3 tipos de presente. Deus vai te dar um presente que é só seu, Deus vai dar um presente que vai chegar na sua mão, é seu e dos outros, e tem presente que vai vir na sua mão, mas é só dos outros. Então quando chegar algo na sua mão, você diz, isso aqui é só meu, Senhor. Isso aqui, mas eu acabei de falar aqui, sempre vai ter o outro. A provisão de Deus para a sua vida sempre vai alcançar pessoas. Mas tem um momento que Deus vai falar assim, isso aqui é para vocês, só para você. Usufrua. Terceiro ponto e último,
existe diferença de trabalhar abaixo do sol e acima do sol. Com isso, querido, você pode trabalhar abaixo do sol e acima do sol. Salomão, ele pregou tudo abaixo do sol. Ele disse: há tempo para morrer e tempo para nascer, tempo para construir e tempo para derrubar o que construir, tempo para chorar e tempo para se alegrar, mas tudo isso debaixo do sol. Mas hoje eu venho falar para você a diferença de trabalhar abaixo do sol e acima do sol. Com isso, amados, você pode trabalhar abaixo do sol. Escute, preste atenção aqui agora, bem devagar para você entender. Daqui para cima é acima do sol, daqui para baixo é abaixo do sol. Então você pode trabalhar abaixo do sol, estando abaixo do sol. Ou você pode trabalhar abaixo do sol, estando acima do sol. Pastor, não estou entendendo, deixa eu explicar para você. A palavra do Senhor diz que nós temos uma vida escondida em Cristo e em Deus nas regiões celestes. Então você está aqui, mas existe uma vida sua também nas regiões celestes. O apóstolo Paulo, ele disse assim, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, pastor, o que é trabalhar abaixo do sol, estando acima do sol? É você viver aqui nessa terra, mas os seus pensamentos estão acima da terra. Pastor, o que é ter os pensamentos acima da terra? É você pensar conforme a palavra. Quando você está aqui na terra, mas você está pensando na palavra de Deus, os seus pensamentos estão em cima. E aí a sua vida é diferenciada. Pastor, como é que é isso? Deixa eu dar um exemplo para você. Lázaro era amigo de Jesus. E Lázaro, ele morreu abaixo do sol. Cumpriu a palavra de Salomão. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Então Lázaro morreu. Sim ou não? Morreu. Mas Jesus, ele vivia aqui na terra pensando na vontade do Pai. Jesus chega diante da tumba, diante de onde estava Lázaro, e diz assim, eu vou parafrasear para você entender. Lázaro, Salomão disse que há tempo de você morrer, por isso você está morto. Mas eu sou maior que Salomão. E eu vivo acima do... Salomão vivia abaixo do céu, do sol. Mas eu vivo acima do sol. Aliás, eu sou o próprio sol. Então Lázaro, vem para fora. Percebe que não era tempo de Lázaro morrer acima do sol? Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Então às vezes as pessoas pegam a enfermidade aqui abaixo do sol, e elas acham que é tempo dela morrer. Eu digo para você, não é tempo de você morrer. Eu falo as palavras de Jesus, acima do sol é tempo de você viver. Receba a saúde divina sobre a sua vida. Aleluia. Escute, irmãos, quando eu trabalho abaixo do sol, estando debaixo do sol, eu vivo apenas o natural. E quando eu vivo apenas o natural, eu busco conquistar as coisas pelo meu esforço, pelo meu diploma, pelas minhas habilidades, pelo meu merecimento. Quando eu foco nos meus resultados e não nos processos, quando eu estou abaixo do sol, vivendo abaixo do sol. Quando tudo o que faço é pensando somente em mim, na minha família, eu estou abaixo do sol. Agora, quando eu estou trabalhando aqui na terra, abaixo do sol, mas estando acima do sol, ou seja, pensando nas promessas do Senhor, pensando na palavra do Senhor, vivendo a vida que estou com Cristo, nas regiões celestes, assentado em Cristo Jesus, quando assim eu vivo, eu trabalho sabendo a minha posição em Cristo, que é uma posição de justiça. E posição de justiça é o estado daquele que é como deveria ser. Posição de justiça é o estado perfeito. Ou seja, ainda que eu esteja aqui na terra, eu creio naquilo que Deus falou de mim, através da sua palavra na eternidade. Quando eu trabalho na dependência total do Espírito Santo, quando eu reconheço que cada conquista que eu tenho, cada algo que eu adquiro, é por Ele, porque dEle, por Ele e para Ele, todas as coisas eu conquisto. Quando eu trabalho abaixo do sol, pensando acima do sol, queridos, eu foco nos processos e não nos resultados.
quando eu reconheço que as promoções e posições conquistadas aqui na terra vieram de Jesus, eu estou trabalhando acima do sol. Quando a vontade de Deus prevalecer contra a minha vontade, eu estou trabalhando, pensando acima do sol. Quando nada importar mais do que Ele, quando nada mais importar do que Cristo Jesus na minha vida, mesmo eu estando abaixo do sol, eu vou viver uma vida acima do sol. Aleluia. Pastor, por que você está pregando isso? Porque quando você vive dessa forma, quando nada mais importa para você a não ser Jesus, aqui nessa terra, você vai dizer que nem Paulo: já estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu aqui abaixo do sol, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora aqui na terra, com a minha família, aonde eu vivo na minha cidade, eu vivo na fé do Filho de Deus. Por que eu tenho que fazer isso, pastor? Por que eu tenho que receber essa nova vida? Porque a vida aqui na terra, vivendo debaixo do sol, trabalhando debaixo do sol, ela não tem sentido. Eclesiastes 1:3, olha lá. Depois nós vamos para o 4 também, olha lá. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Olha o 4. Gerações vêm e gerações vão. Ou seja, pessoas vêm e pessoas vão. Mas a terra permanece para sempre. O final de Eclesiastes, ele diz: tudo é vaidade. Então viver somente abaixo do sol é vaidade. Você vive uma vida inteira, chega a 80, 90 anos e diz assim: o que eu fiz aqui? Pessoas frustradas. Por quê? Porque viveram a vida toda abaixo do sol, trabalhando abaixo do sol. Agora elas têm que ir embora. E aí o que eu fiz aqui? Aí começa a vir aqueles pensamentos: eu podia ter vivido hoje. Eu podia ter vivido o dia que é. Eu podia ter amado mais. Eu podia ter brincado mais. Eu podia ter servido mais. Então debaixo do sol não tem sentido. Posso brincar com vocês? Debaixo do sol, trabalhando debaixo do sol, vivendo só debaixo do sol, é vida de gado. O que é vida de gado? Levanta, come, trabalha, dorme. Levanta, come, trabalha, dorme e depois morre. É sem sentido. Agora, se o Senhor Jesus edificar conosco, a vida tem sentido, a vida tem propósito, a vida tem graça, a vida tem favor. Vale a pena levantar da cama, vale a pena viver. O texto é longo, mas é tremendo. Olha lá, Efésios 1, de 3 a 23. Aqui está a obra, olha ali. Vou ler com você, vou ler para você. Olha lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. As bênçãos estão acima do sol. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado que é Jesus. Nele, em quem? Em Jesus Cristo, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós, com toda sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Então significa, edificar com Cristo, significa edificar o propósito. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória.
Nele, tudo é em Cristo, irmão. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Sabe o que a palavra está dizendo? Que o Espírito Santo na sua vida é o penhor. Deus está dizendo: se eu não salvar você, eu perco o meu Espírito. Ele penhorou o Espírito. Ele está dizendo: você vai ser salvo, está salvo. Por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graça por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele nos chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo. Jesus está onde? Acima de todo governo. Dos Estados Unidos também, dos Estados Unidos. Do Brasil também, do Brasil. Da China também, da China. Muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou como cabeça de todas as coisas, a igreja, que é o seu corpo. A igreja é o quê? O corpo. Você sozinho na sua casa é a igreja? Não. Você faz parte do corpo. O corpo é a igreja. A igreja é o corpo. A plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Você percebeu que aí fala da obra de Cristo? Amados, escute isso. Embora ainda estejamos nesse mundo, não somos desse mundo. Jesus disse: eles não são desse mundo. Jesus disse: tenham paz em mim. No mundo tereis aflições. Sabe o que Jesus está dizendo? Se você viver debaixo do sol, trabalhando debaixo do sol, você vai ter aflição. Mas Jesus diz: tenham paz em mim, coragem, eu venci o mundo. Se você trabalhar aqui, abaixo do sol, mas pensando nas coisas que estão acima do sol, você vai ter paz. Paz para estar com a sua família, paz para estar com sua empresa, paz para estar nos negócios, nos estudos. Irmãos, a palavra está dizendo: nós estamos assentados juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Isso está em Efésios 2, 6 a 7. Efésios 2, 6 a 7. Olha o que diz a palavra: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então eu e você estamos aqui na terra, mas nós temos uma vida escondida em Cristo nos lugares celestiais. Aleluia. Qual o sentido de viver a vida debaixo do sol, estando acima do sol? Eu mostrei para vocês que se você viver abaixo do sol, trabalhando abaixo do sol, pensando abaixo do sol, é vaidade, é frustração, é aflição. Mas agora vamos ver o que é trabalhar debaixo do sol, mas estando acima do sol, ou seja, assentado na nova vida que eu tenho em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Paulo entendeu isso. Olha a atitude que Paulo teve. Filipenses 3, de 4 a 16. Quando Paulo entendeu isso, olha o que a Bíblia diz. Paulo está dizendo, aleluia: embora eu mesmo tivesse razões para ter confiança, para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais.
circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei fariseu. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, escute, eu vou explicar isso aqui. Paulo está dizendo, eu tinha carta branca no Congresso Nacional. Paulo está dizendo, eu fui estudado aos pés de Gamaliel. Paulo está dizendo, eu era um homem irrepreensível, ninguém me falava nada. Paulo está dizendo agora, mas agora eu conhecia Cristo, eu quero conhecer a Cristo. Então tudo isso eu reputei como menos que lixo, quer ver? Olha lá. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, mas o que era para mim lucro, o que era lucro? O diploma dele, a riqueza dele, o status dele, o privilégio que ele tinha, ele está dizendo, mas agora o que era para mim lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Porque Paulo agora ele viu que Cristo é mais sublime, Cristo é mais elevado. Vai dando glória a Deus, irmão. Mais do que isto, considero como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Olha lá, e eu as considero como esterco, como cocô. Paulo está dizendo que toda a fama que ele tinha, toda a riqueza que ele tinha, todo o status que ele tinha, comparado a Cristo, era menos que esterco. Olha lá, para poder ganhar a Cristo. Pastor, então eu não posso ser rico? Não é isso que eu disse. Você pode ter dinheiro, você pode ter fama, pode ter tudo isso, mas Jesus é o primeiro na sua vida. Quando Paulo ele diz tudo isso, irmãos, eu quero continuar lendo. Nós estamos no 10, vamos para o 11. Olha o que ele diz agora. Para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo tinha uma preocupação, irmãos. Paulo, ele fazia tudo o que fazia, mas ele tinha uma preocupação. E depois que eu morrer? Como é que vai ser esse negócio? Olha lá. Para alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. O que está adiante de você? O hoje. O é. Pastor, eu não posso planejar? Claro que pode. Você só não pode se preocupar com o planejamento. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Que forma? Tudo é esterco para ganhar a Cristo. Quem é maduro, vê assim. Quem é maduro, valoriza mais Cristo do que casa, do que carro, do que dinheiro, do que fama, do que prestígio. Ainda que você possa ter tudo isso. E se de algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Então eu estou pregando essa mensagem para você viver o dia de hoje. O que você faz então? Começa a viver somente o dia de hoje. Planeje, mas não fique ansioso. Viva intensamente o momento que você está vivendo, em Cristo. Paulo encontrou uma razão segura para morrer, irmãos. Quando Paulo encontrou com Cristo, todos os temores dele da morte se acabaram. Por isso que ele diz, o morrer para mim é lucro, e o viver é ganho. Por quê? Olha o que a Bíblia diz em Romanos 14, 7 a 9. Paulo que escreveu isso, olha lá. Pois nenhum de nós vive apenas para si. Pronto, aqui já derrubou um monte de coisa. Nenhum de nós vive para si mesmo. E nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Então por que você está preocupado? Se eu morrer, eu estou com Cristo. Se eu viver, eu estou com Cristo. A mesma razão que eu encontrei para morrer é o mesmo combustível para viver. Aleluia.
Pastor, o que você está dizendo? Se eu morrer eu estou com Cristo, então eu vivo para Cristo. Qual é o sentido da vida? Viver para Cristo. Isso é uma vida com sentido. Aleluia. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Olha que legal. Por esta razão, tudo bem, olha lá. Acordo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu. Irmãos, eu vou abrir um parênteses para dizer algo para você. Sabe o que eu acho engraçado? Tem pessoas que falam assim, para que ofertar e para que dizimar na igreja? Você faz isso por gratidão, por reconhecer o que Cristo fez por você. Agora a Bíblia está dizendo ali, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo. Porque tem um outro texto que diz assim, que o seu corpo foi comprado e o seu corpo não pertence a você. Então se você não pertence a você, quanto mais as coisas que você tem. Nem você é de você. Quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo. E o morrer? Que liberdade! Meu irmão, leve essas boas notícias para as pessoas. O viver é Cristo. E o morrer é lucro. Pergunta por que é lucro? Porque eu já vou estar com Cristo. Aleluia. Queridos, aqui eu tenho a palavra, lá eu vou ter tudo. Aleluia. Quem está aí? Olha o versículo 25. Olha o 25. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com vocês para o seu progresso e alegria na fé. Pastor, que palavra é essa? É uma palavra de esperança. Não importa o que está acontecendo no mundo. Escute, o mundo está preparando para que o anticristo venha, mas nós não estamos esperando o anticristo, nós estamos esperando Cristo. Eu não quero nem saber quem é esse cara, eu não quero nem ver ele, esse anticristo. Porque a palavra diz que nós seremos arrebatados. Vive em paz, irmão. A mensagem que eu preguei a semana passada é: vive em paz. Não importa as notícias, o que você precisa é estar em Cristo. Viver o dia em Cristo, viver para Cristo. Pastor, e as coisas? Escute isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus não nos deu Cristo? Sim ou não? Mas você possuiu Ele. Uma coisa Ele dá, outra coisa é você possuir. Então se você possui Cristo, você possui a palavra dEle. Se você possui Cristo, você possui o nome dEle. Se você possui Cristo, você possui a vitória dEle. Se você possui Cristo, você possui a herança dEle. E aí Paulo, sábio, diz assim: aquele que não poupou o seu único filho. Por que ele não poupou? Porque ele deu para nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Se Deus te deu Cristo, Ele não vai dar o que você precisa? Existe uma diferença de você ter algo, ser dono de algo, e de você possuir algo. Tem muita gente que tem, mas nunca possuiu. O que a palavra está dizendo é que você pode ter e possuir. Aleluia. Ministério da Música, por gentileza. Por que, agora só para nós terminarmos, fecharmos aí, por que não vivemos o hoje que é o dia? Por que muitas pessoas não conseguem viver? Vou dizer o porquê. Pergunta por quê? Porque estamos mais preocupados em fazer, focando nos nossos resultados e não nos processos. Porque a provisão que Deus tem nos dado, estamos retendo e não deixamos chegar aos outros.
Porque estamos trabalhando apenas no natural, no temporal, no limitado, confiando em nós mesmos, nas nossas próprias habilidades, no nosso próprio diploma. Por que não estamos trabalhando, vivendo o dia de hoje? Porque não compartilhamos a alegria do dia que o Senhor fez com outras pessoas. Quando a pessoa chegar em você e diz assim, como é que é o seu dia? Ih, está feio. Você não vai viver o dia de hoje. Quando eu acordo, quando as pessoas que não estão vivendo o dia de hoje, ele acorda e diz assim, vamos à luta, vamos conquistar, temos muita coisa para fazer hoje. Olha a diferença daqueles que vivem o dia de hoje, confiando, descansando em Cristo. Por que as pessoas vivem o dia de hoje? Porque já reconheceram que esse é o dia que o Senhor fez, e ele já se alegra e se regozija. Não importa se está sol, não importa se está nublado, não importa se está chuva, esse é o dia que o Senhor fez. E eu me alegro chovendo, nublado ou solarado. Arriba, sui teclai. É que agora eu vi o que eu estou pregando. Quando eu reconheço o dia que o Senhor fez, as demais coisas vêm tudo no pacote. Escute, quando você está com a locomotiva, onde tem um motor, que é o Espírito Santo na sua vida, que é Jesus edificando com você, todas as coisas vêm no vagão de trás. Pastor, você está querendo dizer que se eu estiver na frente, tudo vem atrás? É. E aí você vive o dia. Quando que você vive o dia de hoje? Porque você sabe que enquanto você dormia, o Senhor já tinha feito o dia que se chama hoje. E o dia que se chama hoje é. Então, o que eu digo então? Eu digo, Senhor, eu creio e recebo tudo que o Senhor preparou para mim nesse dia. Então, quando acordo, eu só preciso receber o dia que o Senhor fez. Eu não preciso conquistar nada, eu só recebo. Salmo 127, mais uma vez, olha lá. Leve isso aqui para sua casa, irmão. Leve para o seu trabalho isso aqui. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que guarda, que vigia a cidade, será inútil. Polícia civil, polícia militar, exército, será inútil. Será inútil levantar cedo. Eu tenho que acordar 5 horas da manhã. Será inútil, a Bíblia está dizendo. Inútil levantar cedo e dormir tarde. Por que muitos dormem tarde? Eu estou preocupado, eu tenho que deixar mais ou menos as coisas andar. Que deixar o quê? Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente. Lembra de Pedro? Pedro trabalhou arduamente a noite toda. Jogou a rede, pegou Pedro? Nada. 2 horas da manhã, pegou Pedro? Nada. 3 horas da manhã, pegou Pedro? Nada. Aí quando vai de manhã cedo, que já estava cansado, Jesus dá uma palavra e ele pega tudo. Olha lá, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Você que me vê pelas redes sociais, você precisa descansar, meu irmão. A palavra está dizendo que concede a você o sono. Você que faz tempo que não dorme, preocupado, eu profetizo sobre a sua vida. Você vai dormir o sono dos justos. A partir de agora, você vai dormir a partir de hoje. Eu profetizo, você vai dormir a partir de hoje. Você vai descansar. Jesus disse, para cada dia basta o seu mal. E o dia para Jesus é até às 18. Ele diz, não são 12 horas o dia? Então se você não resolveu até às 6 da tarde, irmão, esquece. Vai dormir, vai descansar, vai viver com a sua esposa, com o seu filho, entenda, vai usufruir. Se for o dia de grupo familiar, vai para o grupo. Quem está aí? Aleluia. Quando eu creio assim, todos os dias o Senhor está edificando a minha casa. Aleluia. Quando eu creio assim, todos os dias o Senhor está edificando a minha cidade. Não importa quem é prefeito, não importa quem é vereador, Deus está edificando a minha cidade. Deus está edificando o meu estado, Deus está edificando o meu país. Porque se o Senhor não edificar esse Brasil, pode esquecer. Mas eu profetizo que o Senhor, nós edificamos no Brasil com o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor do Brasil, aleluia. E nós como igreja
sem ser igreja, como igreja, nós edificamos com o Senhor, nós esperamos no Senhor. A esperança para a humanidade se chama Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz: em nenhum outro nome é dado debaixo do sol, pelo qual os homens possam ser salvos. O apóstolo Paulo diz que Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome, e ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, dos que estão na terra e dos que estão debaixo da terra. Assim é. Qual é o dia que você vai viver? Qual é o dia que você vai descansar a partir de hoje? O dia que se chama hoje. Então eu descanso, eu confio. Descansar aqui é confiar. Eu descanso na segunda-feira. Amanhã, segunda-feira, tire isso da sua cabeça. Amanhã é dia de pagar conta. Não, amanhã é dia de você viver intensamente o que Deus tem para você. E o que Ele tem para você é vitória, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Eu profetizo que essa preocupação, ela é tirada da sua vida agora. Em nome de Jesus, nós lançamos essa ansiedade no Senhor. Amanhã eu declaro tudo pago. Amanhã eu declaro resolvido. Amanhã eu declaro as coisas acertadas por causa de Cristo, pela obra de Cristo Jesus. Aleluia. Paulo descobriu uma razão para morrer. E a mesma razão para morrer, que era Cristo, é a mesma razão para viver. Então por que eu vou acordar na segunda-feira? Porque eu vou viver para Cristo. Por que eu vou acordar na terça? Porque eu vivo para Cristo. E na quarta, também vivo para Cristo. E na quinta, também para Cristo. E na sexta, no sábado e no domingo, eu venho aqui para louvar e engrandecer o nome de Jesus Cristo. Descansa nele. Meu Deus, o Espírito Santo também. Falando uma coisa aqui, deixa eu explicar para você. Você sabe por que você dorme? Toda noite nós ensaiamos a morte. A minha mãe dizia assim, que o sono é irmão da morte. É um ditado da minha mãe. Mas a mãe está com o bebezinho, e de repente vem um sono, e ela ama aquele bebê, ela não quer deixar o bebê, mas daqui a pouco ela solta. No outro dia do bebê, que Deus cuidou do bebê. Quem está aí? A Bíblia diz que o crente não morre, o crente dorme. Pastor, então como é que vai ser a minha morte? Você vai dormir. Aqueles que estão em Cristo não morrem, aqueles que estão em Cristo dormem. Pastor, e quem que vai nos acordar? Cristo. A Bíblia diz que Ele vai vir com os arcanjos, com trombeta. Você está dormindo? É o despertador de Jeová. A buzina tocando. Está na hora de acordar. Está na hora de ressuscitar. Está na hora de tomar posse. O reino eterno para todos sempre. Vai chegar um tempo que nós não vamos viver debaixo do sol. Nós vamos viver junto com o sol. Porque a Bíblia diz que na Nova Jerusalém não tem sol, mas tem Jesus, que é o sol da justiça. Se você está feliz, dá um glória a Deus aí. Aplauda Jesus pela palavra. Aleluia. Eu não posso deixar de fazer isso. Você que me ouve pelas redes sociais, se você ainda não tem essa confiança em Cristo, basta fazer essa oração que eu vou falar. Você pode fazer das minhas palavras as suas palavras, e essa confiança vai ir no seu espírito, e essa certeza absoluta de paz em qualquer circunstância vai inundar sua mente e o seu coração. Apenas repita comigo, faça das minhas palavras as suas palavras. Diga assim: Pai Celestial, eu recebo a obra de Cristo Jesus na minha vida. Eu declaro que Jesus Cristo veio a este mundo em carne e morreu numa cruz para me salvar. Foi para o inferno no meu lugar, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou por causa da minha justificação. Ele subiu aos céus, se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de lá intercede por nós, e um dia voltará para nos buscar. Se você creu nisso, diga amém. Se você disse amém, Jesus é o teu Senhor e teu Salvador. Descansa nele, durma em paz, em nome de Jesus. Continue abençoados.